nós vamos falar sobre família. Vamos abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 13. Eu quero olhar um pouco aqui para esse casal, que a Bíblia não menciona o nome, pode colocar na NVI, não tem problema. Juízes 13, eu quero olhar para um casal que a Bíblia nem menciona o nome da mãe, mas menciona o nome do pai e o nome do filho que eles iam ter. E eu quero olhar o que aconteceu depois com esse filho, e depois eu quero ir para o Novo Testamento, lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, e quero olhar um segundo caso que está lá em Lucas 1, 66. Mas quero olhar só para esses dois casos agora de manhã, nesses minutos que nós temos. O texto começa dizendo assim: os filhos de Israel voltaram a fazer o que o Senhor reprova, em outra linguagem, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Ou seja, o livro de Juízes é um livro bastante triste. Eu considero o livro mais triste da Bíblia. Eu vou lendo o texto à medida que eu for pregando, tá bom? Esse livro para mim é um livro mais triste da Bíblia, porque é o livro onde houve a quebra do discipulado. Moisés discipulou Josué durante 40 anos. Mas o Josué, durante seu ministério e a sua liderança, ele não discipulou ninguém. Ele não formou uma nova liderança, ele não formou um novo líder. E por causa disso, a fé de Josué foi sepultada com ele. A liderança dele foi sepultada com ele. O ministério dele foi sepultado com ele. Embora ele tenha feito aquela linda declaração em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a gente gosta muito dessa declaração. Realmente foi uma declaração forte, bonita. Mas nós não temos nem notícia que nem mesmo os filhos dele deram continuidade ao ministério dele. Nem os filhos de Josué, nem os filhos, nem as filhas não deram continuidade. E isso é muito sério. E por causa disso, por causa dessa falha de Josué, o livro de Juízes, no capítulo 2, verso 10, vai dizer assim para a gente: morreu Josué e os seus líderes. Se parasse aí, tudo bem, mas o texto vai dizer: levantou-se uma nova geração, que não conhecia Deus, não conhecia o Senhor, e nem os grandes feitos de Deus a Israel. E aí você precisa fazer uma pergunta: como? Como que aquela geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo, que é essa geração que o versículo está falando, essa geração atravessou o Mar Vermelho, pé enxuto. Essa geração andou debaixo da nuvem, 40 anos. Essa geração comeu do maná, 40 anos. Essa geração bebeu da água que brotava da rocha durante 40 anos. Essa geração viu milagres. Essa geração foi a geração, essa geração e as dos filhos, foi a geração que os pés não inchavam, que o Senhor cuidou da saúde. E aí a pergunta é: como que eles não passaram a fé para os seus filhos? Como que eles não contaram? Porque o texto diz: levantou-se uma geração que não conhecia Deus, e nem os grandes feitos de Deus a Israel. Ou seja, esses pais, parece que eles sofreram de amnésia espiritual, e eles não contaram. Ficaram tão fascinados com a bênção da terra prometida, que eles não transferiram a fé para os seus filhos. Por causa disso, a nação viveu 350 anos de altos e baixos. O livro de Juízes cobre 350 anos de história. E nesses 350 anos, tinha um juiz bom, a nação estava lá no auge. Tinha um juiz, aí aquele juiz morria, e ele não deixava um discípulo para dar continuidade, e o povo caía na idolatria, e o povo caía na feitiçaria, o povo caía nos pecados, e Deus permitia que os inimigos viessem e tripudiassem sobre eles. E é isso que está acontecendo aqui. Houveram 13 grandes juízes e outros líderes nesse período. Mas o que está acontecendo aqui, esse juiz, agora que antecedeu, ele morre, e a nação fica sem ninguém, ele não deixou sucessor,
E aí agora os filisteus, que eram um povo inimigo, estão oprimindo Israel por 40 anos. No meio disso, esse capítulo 13 vai dizer uma coisa para a gente, logo no verso 2 agora. Havia um homem da tribo de Dan, o nome dele era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinham filhos. Da tribo de Dan. Havia até uma profecia de um pai, e um pai tem autoridade espiritual sobre os filhos, e Jacó, antes de morrer, no leito da morte, ele olha, abençoando os seus filhos e profetizando sobre eles. Ele olhou para o Dan e ele disse: Dan, vai ter um governo, um governante da nação que vai vir da sua tribo. E agora chegou a vez dessa profecia, havia chegado a hora dessa profecia se cumprir. E o anjo do Senhor vem até aquela mulher, verso 3, por favor. Juízes 13, eu estou lendo o verso 3 agora, vamos deixar o capítulo aí. Juízes 13, 3 vai dizer: e o anjo do Senhor apareceu à mulher, que o autor não cita o nome, e disse: você é estéril, não tem filhos, mas você vai ficar grávida, e você vai dar à luz um filho. Olha o que o anjo do Senhor pode ser uma teofania, uma aparição de Jesus Cristo. E aí o anjo do Senhor disse: você vai ficar grávida, você vai ter um filho. E aí ele já diz como é que devia ser o estilo de vida da futura mamãe. Presta atenção aqui. Olha como é que Deus está cuidando. Olha como é que Deus quer proteger a criança. Mas para proteger a criança, Deus começa a falar como que deveria ser o estilo de vida da mulher, da mãe que ia ficar grávida. Deus começa a dizer àquela mulher: olha, você se guarda, você não vai poder beber vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. É bem interessante, porque ele vai mandar alguém especial, mas para mandar alguém especial, o útero precisa ser santo. Diga amém. Para mandar alguém especial, ele disse: a mãe precisa ter um estilo de vida santo. E aí ele começa a falar, é bem interessante. Depois, a partir do verso 5, ele começa a falar como é que seria o filho. Pois eis que tu conceberás, darás à luz um filho. Não, o cabelo dele não vai ser cortado, não vai passar navalha sobre o cabelo dele, porque ele é nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. A outra versão diz consagrado a Deus desde o ventre. Olha, e aí Deus já diz o propósito. E o propósito é que ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus está levantando um libertador. E Deus está cuidando da mãe. E Deus está tratando com a mamãe e com o futuro papai, com a futura mamãe e o futuro papai. Ele já fala para a mulher: a partir de agora, você não poderá mais tomar nada. É tão sério que o texto, que à medida que as coisas vão acontecendo, que vai mostrando, que ele diz que essa mãe não podia nem mesmo comer uva, nem seca e nem verde. Ou seja, a uva passa assim naquela uva normal, porque aquilo fermenta e tem um pouco de álcool. E aí eu quero te falar, por que o Espírito Santo foi tão criterioso? A gente tem um estudo completo sobre abstinência. Se você quiser, manda o seu e-mail para nós, ou o seu WhatsApp, que a gente manda por WhatsApp para você. Um estudo completo sobre isso. Mas eu quero te dar um detalhe. Sabe por que o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, está falando para a mulher não beber nada alcoólico e não comer nada que tivesse qualquer teor alcoólico? Porque eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo e o álcool não andam juntos. Não, acho que você não entendeu. O Espírito Santo e o álcool não andam juntos. O Espírito Santo e a bebida alcoólica não andam juntos. Você vai ter que escolher. Você quer ser cheio do Espírito Santo, quer gerar gente cheia do Espírito Santo, fica longe da bebida alcoólica. Diga amém, meu irmão. Diga amém, minha irmã. Essa é a palavra de Deus para você. Agora, se você está querendo andar no estilo da teologia inclusiva, que hoje diz que tudo pode, que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e no final você vai para o céu, deixa eu dizer uma coisa: essa teologia inclusiva e universalista está levando milhares ou milhões de pessoas para o inferno a passos largos. Mas nós estamos aqui para te ensinar a verdade da palavra de Deus.
Nós não somos da teologia inclusiva, e muito menos teologia universalista. Porque a teologia universalista, pregada até por alguns pregadores aqui do estado de São Paulo, de renome, eles acabam colocando até o Hitler no céu. Nós queremos que você conheça a verdade, que você ande na verdade, que você ande na palavra, e que você aprenda a palavra. Aqui é uma aparição de Jesus Cristo, teofania, aparição pré-encarnada de Jesus. E aí o Senhor fala, você a partir de agora, nem vinagre. Fala comigo, diga comigo assim: uma vida cheia do Espírito Santo e bebida alcoólica não combinam, não andam juntos. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim com ele: faça a sua escolha, ou o Espírito Santo, ou a sua cerveja. Você veio cultuar ou não? Você é profeta ou não? Então seja ousado e tenha coragem de dizer: vira de novo e diga, ou o Espírito Santo ou a sua cerveja, ou o seu vinho, porque os dois não vão andar juntos. Você quer uma vida no Espírito? Aprenda desde o Velho Testamento, Deus dizendo como é que tinha que ser as coisas. Dá um aplauso a Jesus. Eu vou passar bem rápido por causa do tempo, mas aí o Manoá chega em casa. E quando o Manoá chega em casa, a mulher fala assim: ó, o anjo do Senhor apareceu para mim e falou essas coisas. Nós vamos ter um filho. Já tinha uma certa idade. Nós vamos ter um filho. E a direção é essa: não pode tomar mais nada de vinho, nada de álcool, nada. Porque nós vamos gerar um garoto especial, vamos criar um libertador da nação. Diga amém. Aí eu até falei isso com os homens ontem, parecia tão fácil para eles. Parece que parecia tão fácil. Você se diz na época da graça, e você se diz nadando na graça. E eu te pergunto, quantas vezes o anjo do Senhor apareceu para você? Então você não está nadando na graça como você pensa que está. Porque esse Manoá, esposa daquela mulher, ele chega e ele faz uma oração simples para Deus, simples. Ele pega e fala assim para Deus: Deus, verso 8, ele diz: Senhor, manda o anjo aqui novamente. Orou, Senhor, eu te imploro que o homem, ele até usa homem, ele não estava entendendo que era um anjo. O homem de Deus que enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Ele pede para o anjo voltar. E sabe o que acontece? As irmãs vão gostar de uma informação agora. Com toda certeza, essa esposa, que a Bíblia não cita o nome, mulher sem nome, mas eu te digo uma coisa, ela era muito mais espiritual do que o marido. Cadê as esposas? E aqui na igreja está cheio de esposa que está anos-luz na frente do marido. Eu tenho falado para os homens que andam comigo no GD de sábado: ou você vai crescer, ou você vai virar apenas motorista da sua esposa. Porque ela vai se tornar uma poderosa mulher de Deus, pregadora, cheia de fé e do Espírito Santo. Amém ou não? O anjo tinha aparecido para a mulher e não para o cara. E agora o anjo volta de novo e aparece para a mulher. É sério, ele aparece segunda vez. É o único caso na Bíblia que Deus manda um anjo 2 vezes para anunciar o nascimento de um garoto. Verso 9, Deus ouviu a oração do Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, apareceu para ela, e ela estava no campo, porém o marido não estava com ela, o Manoá. E aí, sabe o que a mulher faz? Pode colocar no versículo 10, ela fala com o anjo assim: fica aqui, espera um pouquinho, que eu vou ali correndo chamar meu marido. E ela vai lá, e ela chama o marido. Se você está achando que eu estou brincando, quando eu falo assim com os homens, as mulheres fluem no Espírito com muito mais facilidade, elas oram com muito mais sensibilidade, dependem com muito mais sensibilidade, e você fica aí só razão, será? E a tua mulher está te passando, bichão. Agora sabe o que vai acontecer? Se você não tomar cuidado, ela vai ser arrebatada e você fica. Você vai ser deixado para trás. Então é melhor você começar a crescer.
Leve a vida de oração a sério, leve o estudo da palavra a sério. Ore, busque ao Senhor, se dedique, estilo de vida santa, entra na presença de Deus, dá o teu melhor agora. Amém? Então o anjo aparece para a mulher, e ela vai lá correndo e fala: Manoá, vamos lá, o anjo voltou. E o anjo repete as mesmas palavras, a mesma orientação que ele tinha dado na primeira vez que ele apareceu. Ele vai, o Manoá se levanta, estava lá paradão. Parece que a mulher estava trabalhando e ele estava em casa, curtindo alguma coisa, vendo futebol. E novela que não podia ser, né? Mas quem sabe, né? Por minha conta aqui, eu estou brincando. E aí o que acontece? O Manoá vai até onde está o anjo. E aí o anjo dá a mesma orientação, a mesma coisa. E aí depois ele diz, porque o que o Manoá queria saber? Como é que nós devemos criar o nosso filho? Ele orou dizendo: manda o anjo de volta. Presta atenção como que Deus está interessado na sua família, como que Deus valoriza o seu filho. Ele mandou o anjo 2 vezes para dizer como que o filho devia ser criado. Diga amém. Agora o anjo aparece de novo. E quando o anjo aparece, o Manoá pergunta: como é que eu devo criar? Como é que deve ser o estilo de vida? Como é que ele deve trabalhar? E o anjo do Senhor, ele diz, repete que ele ia ficar grávida. Olha o verso 14: de tudo não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá de obedecer ao que lhe ordenei. Uma palavra para a mãe, futura mamãe, e uma palavra para o filho, dizendo: olha, é para criar esse menino longe dos vícios. Longe dos vícios. Eu sei que uma pergunta que passa no coração de cada papai, de cada mamãe, quando você olha para uma criança no Rafael, que a Maria está segurando. Agora, presta bem atenção. Lá atrás tem uma mamãe também segurando o bebê, né? Que lindo, Deus abençoe. Tem um papai segurando também, né? Mas, e temos o berçário ali, se quiser levar no berçário para levar. Mas, quando você está segurando uma criança como essas, tem mais uma ali no carrinho. Presta atenção, sabe qual é a pergunta que está no coração do pai? Lá no subconsciente, mesmo que ele não fale: o que será esse menino? O que virá a ser esse menino? O que virá a ser essa menina? Sabia que essa pergunta está em Lucas 1,66? Quando João Batista nasceu, o anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo, é um outro caso, e disse: você está velho, sua mulher também já está velha, mas você vai ser papai, ela vai ser mamãe. E se você olhar, as orientações do anjo Gabriel não mudou do que ele disse do que o anjo do Senhor havia dito para Manoá e a sua esposa, lá atrás, mais de 1000 anos antes de Cristo. O Sansão foi no período dos juízes, ou seja, mais de 1000 anos, talvez 1200 anos antes de Cristo, ou 1100 anos antes de Cristo. E agora, 1000 anos depois, ou 1200 anos depois, o anjo Gabriel aparece para o Zacarias, e ele vai dizer a mesma coisa, lá em Lucas 1, no começo do capítulo. Quando chega no verso 15, ele diz: ele não vai poder beber vinho nem bebida forte, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Diga comigo, o princípio é o mesmo. Diga de novo, o princípio é o mesmo. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Eu disse que hoje nós teremos 2 estudos de caso. Um que terminou bem e outro que terminou reprovado. Voltemos a Sansão no capítulo 13. E aí o anjo aparece, claro. O menino nasce, começa a crescer. E o capítulo 13 vai dizer uma coisa para a gente. No finalzinho do capítulo 13, verso 25, vai dizer: o Espírito do Senhor começou a impelir Sansão, quando ele ainda era bem criança.
Desde cedo o Espírito Santo começou a se mover sobre esse garoto. Deixa eu te falar, as crianças podem ser cheias do Espírito Santo desde o ventre. Cadê o amém, igreja? O primeiro encontro que João Batista teve com o Espírito Santo, ele estava no ventre de Isabel. Quando Maria chegou e falou, boa tarde, ou boa noite, ou sei lá, ou bom dia, ou shalom. Sabe o que a Bíblia diz em Lucas 1? O João Batista saltou no ventre da mãe, se estremeceu na barriga de Isabel, e ela foi possuída do Espírito Santo. Seu filho pode ter experiência com o Espírito Santo desde o ventre. Diga amém. E o Sansão está crescendo cheio do Espírito Santo. E lá pelos 20 e poucos anos se tornou o libertador de Israel. Juiz. O juiz era um governo estabelecido por Deus. Ele era um governo político e era um líder espiritual da nação. Mas o Sansão cometeu alguns erros que a gente precisa criar o nosso filho para que eles não cometam. Primeiro, desobediência. Diga comigo, desobediência. A Bíblia vai falar para nós de algo bem interessante, que ele foi e ele se casou, capítulo 14, a partir do verso 1 já vai mostrar que ele se casou com a moça dos filisteus. Havia uma palavra de Deus para o povo de Israel, dizendo, não casem com mulheres de outras nações, e para as mulheres, não casem com homens de outros povos. Mas Sansão, sabe o que ele está dizendo para Deus? Não se preocupa, Deus, eu me garanto. É quando você chega para Deus e a Bíblia diz, dá uma orientação como essa sobre bebida, ou sobre fidelidade, ou sobre o casamento, ou sobre qualquer coisa, mas você chega para Deus e fala, deixa comigo, Deus, manda que eu mato no peito e faço o gol. Eu estou usando uma linguagem que você conhece, porque Deus disse, não faça, e ele foi lá e fez. Se você estivesse no lugar de Pedro, e Jesus falasse o que ele falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar você, mas eu orei por você, o que você diria? Jesus, muito obrigado, continua orando, continua intercedendo para que eu não caia. Foi isso que Pedro fez. Ele olhou para ele e disse, ainda que todos esses aí, ele esnobou, ainda que todos esses aí te neguem, eu nunca te negarei. Jesus falou, hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O Sansão estava escrito, ele sabia disso, ele tinha a lei, ele era o líder espiritual. Mas a primeira coisa que ele vai, ele se casa, e o casamento já deu errado, sabe por quê? Ele fez um enigma, ele fez uma pegadinha, uma pergunta para os convidados para a festa, sobre o leão que ele havia matado, lembra? E que na carcaça do leão as abelhas fizeram a sua casa, e ele comeu mel, depois passando no meio desse caminho, ele vai lá e tira, e come aquele mel. E ele fez uma aposta de 30 vestes especiais. Só que na semana da lua de mel vai se passando, e os caras vão lá e apertam a mulher dele, e ela começa a perguntar para o Sansão, e o Sansão conta o enigma, e ela conta para eles. E o casamento dele acabou aí. Teve a lua de mel, o casamento acabou. Depois, ele caiu no segundo pecado, a prostituição. Diga comigo, prostituição. Ele encontra uma prostituta e ele vai com ela. É você que daí é casado e fica flertando com outras mulheres, ou flertando com outros homens na internet, ou pessoalmente. Deus está falando com você, meu irmão? Está ou não está? Ou isso só acontece lá em outro país? Quem é você quando você está num hotel sozinho, longe da sua esposa? Que canais você acessa? Quem é você com o seu celular que você coloca a senha para sua esposa não ter acesso? Quem é você quando ninguém está por perto, ninguém da igreja está por perto? E o Sansão então ele encontra uma prostituta, mas Deus era misericordioso com ele. O Sansão, enquanto ele andou no espírito, ele foi invencível. Diga comigo, invencível. Mesmo naquele pecado de prostituição, as pessoas, os filisteus cercaram aquela cidade,
E aí eles fecham os portões e falam, amanhã a gente mata ele. Ele se levanta de madrugada, e sabe o que acontece? Ele pega, arranca aquele portão, e ele carrega a montanha acima, 8 quilômetros, um portão com suas bases, com tudo, que dizem os estudiosos que talvez pesasse 8 toneladas. Era uma força, humanamente falando, impossível, mas era a força de Deus que estava sobre ele. Mas com o Espírito de Deus não se brinca. Diga comigo, com o Espírito de Deus não se brinca. Capítulo 16, ele encontra uma mulher chamada Dalila, e dos filisteus novamente, uma terceira mulher dos filisteus. Detalhe, quando ele casou com essa mulher, a primeira mulher dos filisteus, a mãe dele o repreendeu para que ele não se casasse. Ela chega para ele e fala, não tem moças em Israel? Por que você vai procurar uma estrangeira? Mas ele disse, não, eu gostei dela. É quando o filho não quer obedecer o pai, a mãe. E ele pega uma terceira agora, mulher filisteia, lá dos filisteus, sei o que acontece? Agora é a Dalila, e ela é maligna. Mas ele está tão cego, e ele começa a ter relações com essa mulher. Os príncipes dos filisteus vão até ela, e cada um dos príncipes disseram a ela, nós vamos dar a você 1.100 moedas de prata, cada um de nós vai dar 1.100 moedas de prata, se você descobrir o segredo da força do Sansão. Porque esse cara, um dia ele está numa batalha com os filisteus, ele pega uma queixada de jumento, e ele mata 1.000 com a queixada de jumento, sem espada na mão, enfrentando gente com espada, com lança, com armas, e ele mata 1.000, e ele sai ileso. E os filisteus estão abismados, dizendo, onde que está a força desse cara? E eles vão lá, os príncipes, cada um oferece 1.100 moedas de prata para aquela mulher chamada Dalila, para ela descobrir. E ela vai tentando, e o capítulo 16 vai mostrar para a gente as tentativas dela, 1, 2, 3, e o Sansão vai brincando, dizendo, não, se me amarrarem assim, aí eu fico como qualquer outro, se fizerem isso, se fizerem aquilo, e ele vai brincando com o pecado. Aí tem um outro problema, brincar com o pecado, flertar com o pecado. Diga assim, cuidado. Diga muito cuidado. Mas aí, chega um dia que ela usa de chantagem. Ela usa de chantagem para com ele. E aí, verso 15, Juízes 16, 15 em diante. E aí ela começa a falar com aquela chantagem diabólica. Como é que você diz que você me ama, se você não me contou o segredo? E aí ela diz, você já zombou de mim 3 vezes. Interessante que o cara está tão cego, que cada uma daquelas 3 vezes ela havia chamado os filisteus. E quando os filisteus chegavam, ele saía e se livrava do mesmo jeito. Mas agora, na 4ª vez, ele conta. Olha como é que ele estava consciente da unção. Ela diz, verso 16, vai falar que ela importunou ele todos os dias. E aí, por causa disso, no verso 17, descobriu-lhe o coração e disse, na minha cabeça nunca passou navalha. Ele disse, eu sou nazireu, ou seja, nazireu era um voto de consagração total ao Senhor Deus. E na igreja, todos nós somos nazireus, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Diga amém. Nazireu era um voto de santidade, de consagração total da sua vida a Deus. E ele diz, eu sou um homem consagrado a Deus. Mas como é que pode ser um homem consagrado? Que agora tinha caído em tudo aquilo que não era para fazer. Aquilo que não era para fazer, agora está fazendo. O pecado que era para ele ficar distante, ele está nele. E agora a Dalila percebe que ele tinha falado a verdade. Ela manda chamar os filisteus e eles ficam escondidos. Ela faz Sansão dormir. Eu não sei que sono pesado é esse. Parecia alguns jovens e adolescentes que dormem até meio-dia, 1h da tarde. Eu não sei como. Eu não sei como é que consegue dormir tanto. Mas conseguem. E o Sansão está num sono tão pesado que ele tinha 7 tranças. E o cara que vem corta as 7 tranças da cabeça dele. Agora vem a parte mais pesada dessa mensagem. Presta bem atenção. Olha bem para você e olha bem para mim agora. Por favor, em nome de Jesus. Vem a parte que eu considero a maior tragédia que pode acontecer na vida de um seguidor de Jesus. Eu vou ler para você. A maior tragédia, o maior problema, o pior que pode acontecer com você, eu vou ler agora. Ela fez ele dormir, o cara acordou as tranças,
do cabelo dele, que nunca tinha sido cortado, ou seja, o voto foi quebrado, a consagração já estava quebrada mesmo, porque agora não era para beber, provavelmente ele estava bebendo, não era para se prostituir, estava se prostituindo, não era para casar com mulher estrangeira, ele já estava na terceira, casou com a primeira, arrumou outra prostituta e agora estava com uma amante, essa Dalila, e aí, o pior pode acontecer. Ela acorda Sansão, verso 20, verso 19, verso 20, ele acorda e ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E aí está a maior tragédia que pode acontecer com um homem e com a mulher de Deus. Preste atenção, a maior tragédia que pode acontecer com você e comigo está aqui. Ele despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Maior tragédia, mas onde é que está a tragédia? Está na última parte. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Preste atenção nisso, religioso, membro de igreja, você que está brincando com Jesus, você que vem aqui, acha que está fazendo um favor para Deus de estar aqui sentado, cultuando, ouvindo uma mensagem, você não está fazendo favor nenhum. Toma bastante cuidado com a tua vida de oração, tua vida na palavra, tua espiritualidade. Deixa o versículo aí, coloca na outra versão. Nessa versão está dizendo, ele não sabia que o Senhor tinha deixado. Mas eu quero deixar aquela versão que diz, ele não sabia que o Espírito Santo tinha se retirado dele. Essa é a maior tragédia que pode acontecer com um seguidor de Jesus. Esse é o maior problema. Sansão estava brincando com o pecado esses anos todos. Ele governou Israel 20 anos. Ele morreu com 40, 41 anos, por aí, 40 e poucos anos. Mas não era para ser assim, era para ser um ministério de sucesso. O projeto de Deus é que ele pudesse formar líderes, ele levasse a nação para aquilo que tinha que acontecer. Mas ele falhou, ele terminou reprovado. Eu não estou dizendo que ele está no inferno, eu estou dizendo, eu acredito que ele está no céu, mas ele interrompeu a sua própria vida, o seu ministério, porque ficou brincando com o pecado. Preste atenção, ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. E agora? Deixa eu dizer, essa é a maior tragédia para dizer com você. Você vai flertando com o pecado, você vai brincando com o pecado, você vai criticando as pessoas. Cada vez que você critica alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Cada vez que você fala mal de alguém, você vai afastando o Espírito Santo de você. Cada vez, você não precisa fazer o que Sansão fez, basta você criticar alguém, basta você falar mal de alguém, só precisa isso. Se você acha que eu estou exagerando, depois você lê em casa, o meu tempo está acabando, mas você lê em casa, Provérbios 6, de 16 a 18, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. E ele enumera vários pecados graves, até crime de sangue, mas o que a alma do Senhor abomina, é o que semeia contendas, fofoca entre irmãos. Se você é fofoqueiro, o Espírito Santo está longe de você há muito tempo, quem está te usando é o demônio. Pastor, não vim na igreja para ouvir isso, você veio aqui para ouvir a verdade. Eu te amo o suficiente para te falar a verdade que te liberta, que pode te levar para o céu. O pai da mentira e o pai da fofoca e do mexerico é o diabo. Aí você vem com aquela teologia barata para mim. Ah, pastor, mas isso era Velho Testamento. Tá bom. Era Velho Testamento? Tá bom, eu vou ler mais 2, 3 versículos no Velho Testamento e 2 no Novo, e a gente passa a régua aqui agora de manhã. Certo? Vamos lá? Vai para 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Eu posso te mostrar quantos textos você quiser que no Velho Testamento o Espírito Santo possuía a pessoa. Eu vou te mostrar apenas 3. 1 Samuel 16, 13, o texto diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Não foram as suas habilidades pessoais, físicas, ou conhecimento intelectual. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus é que ele passou a ser um homem possuído pelo Espírito Santo de Deus.
Diga, possuído pelo Espírito Santo. Fala de novo, possuído pelo Espírito Santo. O texto não diz que o Espírito estava sobre Davi, o Espírito estava dentro de Davi. O Espírito possuía a consciência de Davi, a mente de Davi, o coração de Davi, a visão de Davi. Diga amém. Foi isso que fez dele um invencível. Foi por isso que ele venceu o gigante Golias. Não foi porque ele era um cara forte, tinha matado o urso e o leão. Foi porque ele estava possuído pelo Espírito Santo. E se você for possuído pelo Espírito Santo, enquanto ele estiver em você, você será invencível. Mais um versículo aí, próximo versículo, 14. Presta atenção. Aí o cara, esse Saul, que o próximo versículo 14 vai falar, ele tinha sido possuído também do Espírito Santo. Depois você estuda 1 Samuel 9, que quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele e ele profetizou. Se eu fosse um pentecostal, eu ia dizer que ele falou em línguas. Mas como eu não sou um pentecostal e também não sou um tradicional, eu vou dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. O certo é que ele profetizou, até criou-se um provérbio em Israel, está Saul no meio dos profetas. Mas agora o texto vai dizer assim: ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E com a permissão de Deus, um espírito maligno passou a atormentar. E Saul viveu os últimos 12 anos, durante 28 anos, Saul governou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mas por causa da desobediência e da rebeldia de Saul, sabe o que aconteceu? O Espírito se retirou dele, e ele governou 40 anos, e não dorme não, em nome de Jesus, nós estamos acabando. Levanta a cabeça e recebe essa palavra. Os últimos 12 anos, Saul, de quando em quando, estava possesso de demônios. E o Davi no início até tocava harpa. E o Davi, cheio do Espírito Santo, exorcizava Saul tocando harpa. Que tal, pessoal do louvor, se você tocasse guitarra aqui, ou teclado, e enquanto você tocasse, os possessão ia caindo e sendo liberto. Amém ou não amém? Pois é, isso acontecia. Davi dedilhava a harpa e os demônios saíam de Saul. Agora, se você acha que o Davi tinha consciência disso ou não, vai para o Salmo 51, rapidamente. Salmo 51 é quando o Davi está confessando o seu pecado. O pessoal do louvor já pode subir aqui. Davi está confessando o seu pecado, que ele havia cometido contra Deus. E quando ele está confessando o seu pecado contra Deus, ele confessou, ele pediu perdão pelo pecado, pela transgressão e pela iniquidade. Presta atenção, igreja, recebe essa palavra. Ele não fez aquela, vou usar uma palavra aqui feia, tá? Ele não fez aquela confissãozinha sem vergonha. Eu usei sem vergonha no sentido pejorativo, tá? Me perdoa por uma palavra, mas está cheio de confissão sem vergonha. O cara peca no varejo e quer confessar no atacado. O cara vai lá, ele mente, ele fala mal, ele adultera, ele faz um monte de coisa, ele é infiel, ele dá nó em pingo d'água, ele não paga as contas, ele dá mau testemunho. Aí ele chega diante de Jesus e fala assim, de noite, antes de dormir, com medo de morrer e ir para o inferno: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Nossa, deixa eu orar de Pai, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, essa é uma confissão que não passa nem do teto da tua casa. Aprende a fazer confissão com Davi. Olha, estuda o Salmo 51. Cada palavra: em pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Perdoa minhas transgressões, perdoa meu pecado, perdoa as minhas iniquidades. Dá uma olhada o que é iniquidade, o que é transgressão, o que é pecado. Vai olhando. Para com essa confissãozinha de faz de conta. Não vai falar que aí por aí na célula que era confissão sem vergonha, não. Só eu pedi permissão para falar. Agora, presta atenção nisso. Olha o verso 11. Qual era o medo de Davi? Medo não, temor. Por favor, meu irmão, estou no Salmo 51, Felipe. Vamos lá, para cima. Você é demais, cara. Salmo 51, verso 11. Olha o que está. Qual era o temor de Davi? Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Quando o Espírito do Senhor se retirou de Sansão, os filisteus chegaram, prenderam Sansão, furaram os olhos dele, e ele virou um palhaço na mão dos inimigos de Deus. A criança que Deus mandou um anjo 2 vezes,
Mas deixa eu te dizer, você aprende uma outra coisa: ninguém é obrigado a servir a Deus até o fim. Você vai até o tempo que você quiser, você segue até a hora que você quiser, você frequenta a igreja quando você quiser. Você não é obrigado. Mas eu quero dizer uma coisa: se você quiser ter vida eterna, permaneça no caminho da verdade até o fim. Para de se isolar, para de se achar o cara. Você é o cara assim, que mais precisa de Jesus. Eu também sou o cara que mais precisa de Jesus. Vamos encerrar? Sansão se tornou um qualquer. A diferença em mim e você é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair agora, sabe o que acontece? Você vai continuar a tua vida normal. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar até fazendo aquela oraçãozinha meia boca. Você vai continuar vindo na igreja, você vai continuar às vezes até no seu ministério, dirigindo sua célula, seu grupo de família. Mas você vai continuar falando mal da vida alheia, você vai continuar criticando a igreja, você vai continuar criticando o pastor, você vai continuar criticando quem quer que seja. Mas o Espírito Santo não está lá. Sabe por que você se tornou? Um religioso morto na casa de Deus. Eu não tenho dúvida que hoje, inclusive, os púlpitos estão cheios de pastores mortos pregando para mortos nos bancos. Eu não estou falando mortais, mortos espirituais. Mas tudo isso depende de como criamos nossos filhos, nossa casa. 2 versículos e agora a gente encerra. Vai para Efésios 4:30. E eu estou dizendo tudo isso para dizer que você fica falando, não era Velho Testamento. O grande temor de Davi era: não retire de mim o teu Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair, você morre imediatamente. Você passa a ser um morto religioso, nada mais. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse devia ser o meu clamor e o seu clamor todos os dias. Efésios 4:30. Ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Olha aí, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Vício entristece o Espírito Santo. Crítica entristece o Espírito Santo. Falar mal do irmão entristece o Espírito Santo. Atitudes erradas entristece o Espírito Santo. Toda sorte de pecado entristece o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Por último, 1 Tessalonicenses 5:19. Lê comigo, igreja. Bota na outra versão: não apague o Espírito. Extinguir, apagar, é você. Não apague o Espírito. Toda a igreja, vamos lá? Então, meu querido, você está no Novo Testamento. E Paulo está dizendo: não entristeça o Espírito. Não apague o Espírito. Espera aí, ele está falando para quem? Para a igreja. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Paulo estava escrevendo para a grande igreja de Éfeso, e ele diz: não entristeça o Espírito Santo. Crentes de Éfeso, discípulos de Éfeso, não entristeça o Espírito Santo. E agora ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, e ele diz: não apaguem o Espírito. Novo Testamento. Então para com essa teologia barata de que no Velho Testamento o Espírito saiu porque era sobre. Não, o Espírito habitava nele, como habita em mim e em você, se você está em Cristo Jesus. Agora, o lugar onde as crianças aprendem a ser cheio do Espírito Santo é na família. Mas para aprender, o papai e a mamãe tem que ser cheio do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Vai sair, ó. O lar pode ser o berço, formar homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Seu lar pode ser o lugar de formar pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou certo que Deus quer fazer do teu filho, para esse tempo, uma voz, um profeta, um avivalista para essa última hora da igreja. Mas para isso, os pais que estão aqui, a mãe, tem que se comprometer com um estilo de vida completamente santo, longe da bebida, longe de toda sorte de vício, longe de tudo aquilo que é pecado, longe de tudo aquilo que não agrada a Deus. Enquanto cantamos, se você quer viver essa palavra na íntegra, eu preguei para você, meu irmão.